TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, amigos! Nós aqui mais uma vez com o nosso programa Páginas da Bíblia, com essa nova temporada, uma nova série, desta feita tentando conhecer mais profundamente os grandes personagens. Começamos no programa passado, Pedro. Tivemos assim a oportunidade de nos aprofundarmos em muitos momentos importantíssimos citados na Bíblia, nas passagens bíblicas, sobre a personalidade de Pedro. Convido vocês a hoje continuarmos mais um pouco, nos aprofundando sobre esse grande homem que define para nós os destinos da nossa igreja, uma das colunas da nossa igreja. Então eu quero contar com a presença aqui dos nossos professores. Muito agradecida, Diácono José Carlos, por sua presença. Muito obrigada, professora Ieda. Obrigada pelo convite. Estamos juntos aí. Vamos, gente, começar hoje com Atos. Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo, para a gente já iniciar a primeira linha de comando de Pedro. Nós vamos estar nos versículos, acompanhem os versículos 15 até o 23. Eu vou ler, vai falar sobre a substituição de Judas, mas vai dizer assim: naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. O número das pessoas reunidas era de mais ou menos 120 e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse a Escritura e que, por boca de Davi, o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele era contado entre os nossos e recebera sua parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade e, caindo de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, derramando-se todas as suas entranhas. O fato foi tão conhecido de todos os habitantes de Jerusalém que esse terreno foi denominado na língua deles de Acéldama, isto é, campo de sangue, pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e ainda outro receba o seu encargo. É necessário, pois, que dentre esses homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo de João até o dia em que dentre nós foi arrebatado, um destes se torne conosco testemunha da ressurreição. Apresentaram então dois, José, chamado Barsabas, e cognominado Justo, e Matias, e fizeram esta oração: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses dois escolhestes, a fim de ocupar no ministério do apostolado o lugar que Judas abandonou para dirigir-se ao lugar que era o seu. Eu vou parar por aqui porque é preciso a gente entender realmente essa missão de Pedro aí começando a ferver, né, Ieda? E, na realidade, eu queria também que você me falasse de outros livros, de outros livros canônicos que pudessem nos ajudar a corroborar com esse estudo de hoje. Então, é interessante que para a gente conhecer, né, a vida de Pedro, existe no Novo Testamento as fontes que falam sobre a vida de Pedro, são os 4 evangelhos canônicos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é citado também em Atos dos Apóstolos, com uma liderança importantíssima na comunidade de Jerusalém, assim como o texto que você acabou de ler. Ele é citado também por Paulo em suas cartas. Além disso, tem as 2 cartas, a primeira carta e a segunda carta de Pedro, né, que fala sobre
a vida dele. Então, nós temos aí uma riquíssima literatura no Novo Testamento, né, que fala sobre esse personagem que nós estamos vendo. Aqui nesse texto que você leu, onde há a escolha, né, o número de apóstolos tinha ficado com a traição de Judas, tinha reduzido para 11. Né, e era necessário, então, alguém ocupar esse espaço de 12. 12 é símbolo do povo de Deus, de Israel. Né? Então, Pedro aqui a gente já percebe ele tomando a frente, né, como líder dessa primeira comunidade aí formada em Jerusalém. Então, é ele que organiza e, junto com a comunidade, elege um novo membro para se colocar no lugar do traidor. Uhum. E aí, diácono, podemos falar que essa escolha de Matias, realmente eles fazem oração, fazem o pedido do Senhor para que enderece a todos quem deveria ser o indicado, né? Isso aí o senhor acha que realmente foi a indicação certa para substituir Judas? Como é que fica Judas nesse contexto onde ele é retirado como uma pessoa que não atendeu aos propósitos de Deus ou atendeu? Bom, em primeiro lugar, nós estamos vendo aqui a pessoa de Pedro. Isso. Né? A centralidade aí de Pedro na igreja nascente. Então, voltando lá no programa anterior, nós terminávamos dizendo que Jesus reafirmou por 3 vezes a autoridade de Pedro, dizendo: apacenta as minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. 3 vezes Jesus negou, 3 vezes Pedro negou, 3 vezes Jesus confirmou, não é? Teve o amor de Pedro confirmado e confirmou Pedro no cargo, podemos dizer assim, ou melhor, no encargo de ser o líder da igreja nascente. Por isso é assim um dos fundamentos do primado de Pedro, do primado do Papa. E ainda nesse sentido a gente vê essa centralidade de Pedro na escolha do 12º apóstolo, porque aconteceu com Judas, aconteceu o contrário do que aconteceu com Pedro. Pedro talvez tenha traído Jesus de forma mais dolorida, ele negou 3 vezes o nome de Jesus. Judas havia vendido Jesus, né? E os dois então traíram Jesus de alguma forma. Só que Pedro, ele se arrependeu de uma forma positiva, aconteceu uma metanoia. Ele se arrependeu amargamente, mas ele se abriu à misericórdia de Deus. Ele continuou caminhando junto com os 11 apóstolos. E o que aconteceu com Judas? Aconteceu uma coisa negativa com Judas. Ele se arrependeu, aquele arrependimento para a morte. Ele não se perdoou, nem se abriu ao perdão de Deus. Então, ele se matou, né? Uma versão diz que ele se enforcou. Isso. A outra versão diz, essa que nós acabamos de ouvir, que ele pulou do precipício e se partiu no meio, né? Mas, de uma forma ou de outra, ele tomou essa decisão negativa de se matar. Então, o que acontece? Acontece a eleição do substituto, que é o nosso querido apóstolo São Matias. Então, o que acontece ali? São indicados alguns nomes, mas não foi feita uma votação nos moldes que a gente conhece de democracia. Por isso que eu sempre digo assim, a igreja ela não é democrática. Tem gente que quer uma igreja democrática nos moldes que a gente conhece a política hoje. Não, a igreja ela é hierárquica, né? E como ainda não tinha acontecido o Pentecostes, Jesus já havia soprado o Espírito Santo sobre os 12, mas sobre o restante ainda não tinha acontecido o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, coisa que nós vamos ver no nosso próximo bloco. Então, Pedro, ele convoca, porque ele é o presidente daquela assembleia, então ele convoca aquela assembleia, são indicados alguns nomes, e então eles usam um costume muito conhecido entre os judeus, até então, de fazer o sorteio.
eles tinham uma espécie de dadinho, esqueci o nome agora, mas eles tinham, que eles jogavam ali, eles jogavam a sorte, e aí então a sorte recaiu sobre Matias. É a forma que nós entendemos que o Espírito Santo agiu para escolher Matias. Além do critério que esses que foram apresentados, eles tinham de ter caminhado junto com Jesus. Então, a pergunta é se o Espírito Santo agiu. Claro, né? Claro que agiu. Inspirou Pedro, que chamou a Assembleia indicou alguns nomes, e aí, para não ser uma decisão humana, foi feito esse sorteio que recaiu sobre Matias. Então, Deus, nas entrelinhas, nós entendemos que Deus agiu, sim, na escolha de Matias. Então, na verdade, Edas, a grande importância desse momento é para mostrar já Pedro assumindo a coordenação, assumindo a direção de todo esse grupo dos 12, dentre eles, ele mesmo, Pedro, né? Pedro era um dos 12. Então, e aqui então ele já vai exercer a sua função, né? Isso. Jesus entrega as chaves do reino dos céus, então ele vai exercer já um poder, né, de escolher, de integrar outros apóstolos ao grupo, junto com a comunidade, né? É lógico, é um poder que está a serviço, né? E a comunidade de Jesus fala, né, que aquele que quer ser o maior, aquele que quer ser o grande, que seja o servidor de todos. Okay. Então, Pedro ele vai exercer esse poder, né, de maneira que também a comunidade participa. Tá. Né? Então, agora, seguindo, vocês podem ir mais para frente um pouquinho, já no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o versículo 14. Vamos até o 21, que vai dizer assim: Pedro, então, de pé junto com os 11, levantou a voz e assim lhes falou: Homens da Galileia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, pois esta é apenas a 3ª hora do dia. O que está acontecendo é que foi dito por intermédio do profeta: sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Sim, sobre seus servos sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo sobre a terra. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui já é o discurso de Pedro, mostrando já a consequência do aquecimento do Espírito que eles já tinham acabado de receber em Pentecostes, antes da eleição de Matias, né? Logo após a eleição de Matias, acontece então o grande evento de Pentecostes, que nós podemos dizer assim que é a inauguração, a manifestação da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo, não é? E línguas de fogo, aquele vento impetuoso, não é? Aquele barulho, isso chamou a atenção das pessoas que vieram do mundo inteiro, conhecido de então, de judeus, prosélitos, de todas as partes ali do mar Mediterrâneo, que vieram até Jerusalém justamente para celebrar a festa de Pentecostes, que é uma festa litúrgica comum a nós e aos judeus. E então, o que acontece? Eles começam a falar em línguas estranhas, línguas estrangeiras, e todos aqueles entendem na sua própria língua. Ocorre aí em Pentecostes o contrário do que aconteceu em Babel. Babel, cada um falava uma língua diferente e virou uma balbúrdia que ninguém entendia ninguém. Pentecostes não. Né? Os judeus prosélitos que ali estavam começaram a entender o anúncio, né, do Messias, o anúncio do reino de Deus, cada um na sua própria língua materna.
E teve alguns que começaram a zombar, porque eles achavam que os apóstolos e os discípulos, né, que estavam ali juntos com Pedro, os apóstolos de Nossa Senhora, tinham tomado muito vinho. Aí Pedro, então, novamente Pedro, vocês percebam, né? Percebam isso, que sempre lá, quando estão caminhando com Jesus, sempre Pedro toma a frente. E aqui, no evento da manifestação da igreja ao mundo, quem é que toma a frente novamente? Pedro. Né? Então, aí está assim, muito claro o primado de Pedro na igreja primitiva. E aí ele faz esse belo sermão, ou essa homilia, como queira dizer, ou simplesmente o discurso, no qual ele faz o anúncio do querigma. Né? O que é o anúncio do querigma? É o anúncio do amor de Deus sobre nós, o anúncio de que nós pecamos, mas que Jesus Cristo foi enviado, assumiu nossa humanidade, morreu, ressuscitou para a nossa salvação. Então, esse é o primeiro discurso. Depois nós temos no livro dos Atos dos Apóstolos, mais outros 2 discursos de Pedro, com o mesmo conteúdo, o anúncio de Jesus Cristo morto e ressuscitado. Depois nós vamos ter também o discurso do diácono Estevão, que também anuncia, né, essa história da salvação, que culmina com a morte e ressurreição do Senhor, e depois Paulo se converte, e ele também vai fazer esse mesmo conteúdo, o conteúdo da pregação deles era esse, a encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus para a nossa salvação. Né? E muito interessante nesse discurso, que além dele anunciar isso, né, para os judeus, eles vão perguntar, né, então o que nós devemos fazer para sermos salvos, né? E aí ele vai dizer, crê no Senhor Jesus e serás salvo, né, tu e tua casa, né? Sejam batizados. E nesse dia, 3.000 pessoas, excetuando as crianças e as mulheres, que não entravam na estatística naquele tempo, 3.000 pessoas, bem mais, né, foram então batizados, ou seja, se tornaram cristãos, já no evento Pentecostes, pela pregação inicial, pregação inaugural, podemos dizer assim, de São Pedro, nosso primeiro Papa. Então, antes de você colocar, eu queria justamente fechar com essa ideia do diácono, de que esse derramamento do Espírito Santo, ocorrido por anúncio de Pedro, nessa sua homilia, no seu discurso, vai acontecer não unicamente para aquelas pessoas presentes, mas para todos os filhos de Deus que se sucederem a esse evento. Porque ele termina dizendo que então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, até que o sol se mude em escuridão e a lua em sangue, e aconteça a vinda do Senhor, o grande dia. Então, isso ele diz que as profecias, existe uma promessa, né, de Deus no Antigo Testamento, que essa promessa está sendo realizada por Deus. Isso. Né? Então, aqui a gente percebe que Pedro foi, depois de Pentecostes, ele foi fortalecido pelo Espírito Santo. Ele recebeu o poder e a graça de Deus. Então, a gente já percebe que ele toma a palavra, fica de pé, porque todos estão achando que o grupo deles está embriagado, né? Porque diz que eles cantavam, oravam, pulavam, eles experimentaram uma alegria diferente, alegria, né? Um poder, uma força, a graça de Deus na vida deles. E isso encorajou. Então, ele fica de pé e fala em nome do grupo. Ali no 2,15, ele fala, estes homens não estão embriagados, como vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Né? Aí ele cita, então, o profeta Joel, falando sobre o derramamento do Espírito sobre todas as pessoas. Né? E com esse discurso de Pedro, aí a gente já percebe um Pedro que se transformou num pregador, um poderoso comunicador. Tanto que nesse primeiro discurso de Pedro, depois de Pentecostes, igual o diácono falou,
se juntaram ao grupo dos apóstolos mais de 3.000 pessoas, só com esse discurso. Então, a gente verifica o poder, né, o poder de comunicação que eles receberam, a força, né, que eles tiveram para anunciar, né, Jesus, que é essa promessa dada por Deus. Então, e juntamente com essa força, esse poder, essa transformação, vão vir outros sinais e outros poderes. Eu vou pedir que vocês avancem mais aí no livro dos Atos. Vamos lá para o final do capítulo 2º, ou início do capítulo 3º, mais especificamente dito, o versículo 1 até o 9º, até o 10º, que vai falar sobre a cura de um aleijado, não é isso? Sim. Vai falar assim: Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora 9ª. Trouxeram então um homem que era aleijado de nascença e que todos os dias era deixado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrar no templo, implorou que lhe dessem uma esmola. Pedro, porém, fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber dele alguma coisa. Mas Pedro disse: nem ouro nem prata eu possuo. O que tenho, porém, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareu, anda. E tomando-o pela mão direita, ergueu-o. No mesmo instante, seus pés e calcanhares se firmaram de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheciam-no, pois era ele quem esmolava, assentado junto à porta formosa do templo. E ficaram cheios de admiração e de assombro pelo que lhe sucedera. Então, na realidade aqui, diácono, há uma efusão intensa do Espírito Santo, um derramamento das bênçãos e das graças de Deus por ação do Espírito Santo sobre Pedro e seus apóstolos. Esse é um dos exemplos, né? Sim, esse é um dos exemplos. Pedro, como os demais apóstolos, todos eles tinham todos esses dons do Espírito Santo, inclusive o dom de cura, né? O dom de milagres. E eu me lembro muito de uma palestra de Padre Quevedo. Uhum. Né? E Padre Quevedo, ele fala sobre os milagres, que o milagre é uma assinatura de Deus sobre uma determinada causa. Exatamente. Então, Pedro e os apóstolos, logo após o Pentecostes, estão ali formando, né, aquela igreja primitiva, mais de 3.000 pessoas, e anunciando que Jesus Cristo é o Messias, o ressuscitado para a nossa salvação. E Jesus, ele assinou, né, ele teve assinado que ele era o Messias realmente, com os sinais e com os milagres. Então, assinaturas que dão autoridade à pregação de Jesus. Os apóstolos tiveram essa mesma autoridade, receberam o Espírito Santo para isso. Então, eles, acompanhando a pregação deles, o anúncio do querigma, aconteciam esses grandes milagres, incluindo esse paralítico que estava há vários anos ali na entrada do templo. Aí Pedro e João, juntinhos, né, iam lá para rezar a hora 9ª. Vejam bem, está se referindo aqui à oração da salmodia, que dá origem à nossa oração litúrgica, chamada Liturgia das Horas. Pedro, né, assim como os judeus já rezavam, o profeta Daniel rezava, e ali no início não há ainda aquela separação formal entre o judaísmo e o cristianismo. Então, eles celebravam a Eucaristia nas casas, mas continuavam indo ao templo ou à sinagoga para fazer a leitura da salmodia, a oração das salmodias, que hoje para nós é a Liturgia das Horas. E chegando lá para a oração, então eles encontram esse homem, não é? E aí Pedro, fixando nos olhos dele, diz: ouro e prata não tenho. Ele estava lá pedindo esmola. Mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Né? E aí acontece esse milagre que vai causar um alvoroço ali entre os sacerdotes e saduceus e fariseus, doutores da lei,
porque eles iam ao templo e viam aquele homem lá rastejando, pedindo esmola, né, paralítico. De repente, o homem entra no templo louvando, glorificando a Deus. Então, foi uma assinatura de Deus e um grande sinal para eles, para que eles se convertessem, que, aliás, também é o tema da pregação. Lá no discurso, ele termina dizendo: arrependei-vos, né, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Então, as duas coisas caminhavam juntos. Eles anunciavam, né, mas anunciavam também com a vida, e Deus confirmava, assinava embaixo através dos milagres, né? Lembrando, inclusive, que no versículo, no mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 15, nós vamos encontrar que o poder dado por Deus, que é Deus quem realiza os milagres, mas esse poder dado por Jesus a São Pedro e aos apóstolos era tão grande que as pessoas colocavam a cama dos enfermos no caminho onde ia passar Pedro, para que ao menos a sombra de Pedro os tocasse e os curasse. Então era uma coisa impressionante. Extraordinária, Extraordinária. Né? Até a sombra de Pedro era capaz de fazer milagres, né? Então. Eu vou pedir, Eda, para nós voltarmos, eu vou fazer um pequeno intervalo, a gente já vai voltar diretamente com esse assunto, eu já converso com você. Até reforçando isso que o diácono disse do versículo 15. Só um instantinho e já retornamos. Ok, voltamos, estamos falando aqui de Pedro, estamos no segundo bloco deste programa, no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15, que é aquilo que nós estávamos conversando no primeiro bloco ainda, falando sobre esse poder que explode entre os apóstolos, principalmente Pedro, nesse momento em que é citada a Bíblia, em que ele entra e acontece a cura do paralítico, que há anos, desde nascença, vivia como um mendigo à porta do templo, e que agora, até a sombra de Pedro é capaz de trazer transformações e curas. Vai dizer assim, no versículo 15, a ponto de levarem os doentes até as ruas, colocando-os sobre os leitos em macas, para que, ao passar, Pedro, ao menos sua sombra, cobrisse algum deles. Isso aí é também, deixa eu mais um finalzinho, 16, também das cidades vizinhas de Jerusalém, acorria a multidão, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, os quais eram todos curados. E isso aí vai ser um renascer do cristianismo, que estava surgindo e que ninguém nem tinha identidade ainda, né? Vai ser uma explosão dessa nova... É a continuação desse começo. Então, Jesus, ele continua vivo, agindo através dos apóstolos. Né? Então, aí a gente vê alguns milagres que Pedro realiza, né? A cura do aleijado. Né? E é interessante quando ele fala, né? Quando o aleijado pede a esmola, voltando um pouquinho ao texto que a gente leu, ele diz, ouro e prata eu não tenho, né? Mas o que eu tenho, que é maior do que tudo isso aí, né? Que é Jesus, né? Isso eu te dou. Então, em nome dele, levanta-te e anda. E, imediatamente ele pega, estende a mão e levanta o aleijado que estava lá na porta do templo. É interessante que eles continuam, porque a gente sabe que na época, essa coisa de estender a mão para o doente, tocar no doente, para os judeus tinha a lei do impuro, né? Do puro e do impuro. Então, Isso. a gente percebe bem a comunidade de Jesus, porque Jesus, eles continuam o que Jesus fazia. Jesus tocava nos doentes, Jesus punha a mão, Jesus se inclinava. A sogra de Pedro mesmo, que estava com febre, né, Jesus se inclinou sobre ela. Então, não tinha nojo dos doentes.
né? Ele amava as pessoas que estavam doentes. Ele tocava nas pessoas. Hoje a gente não pode nem tocar, né? É. Muitas vezes as pessoas não tocam uma na outra. Mas esse toque, né, é importante, faz parte da humanidade. Nós precisamos desse toque para ser curados também. Tanto a parte física como a parte espiritual, né? Então, esse toque, quando Pedro estende a mão para o aleijado, para que ele levante, né, ele quebra uma barreira, né? É uma questão do puro e do impuro, né? E outra coisa, a gente percebe também aqui, né, a potência, né, de Deus entre nós, nos homens, né, principalmente em Pedro, totalmente transformado, e que o maior de todos os milagres foi essa transformação na vida de Pedro. Né, que ele, então, ele vai continuar a obra de Jesus, é sinal de que Jesus continua vivo, caminhando com a sua comunidade, caminhando com a sua igreja, né, caminhando com o seu povo. E também essa questão da sombra, né, de tocar no manto de Jesus. Aí Pedro também, a mesma coisa, os mesmos milagres que Jesus realiza, a gente vê aqui acontecendo pelo poder e a plenitude do Espírito Santo agindo em Pedro. E agindo também em João e nos outros apóstolos. Ok, então, seguindo aí, vão até o capítulo 12, o versículo. Eu vou fazer 3 leiturazinhas meio salteadas, mas eu vou dizer para vocês, exatamente para que vocês possam acompanhar. Estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Lê o primeiro trechinho, versículo 1 e 2, que vai falar: nesta mesma ocasião, o rei Herodes começou a tomar medidas visando a maltratar alguns membros da igreja. Assim, mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vamos lá para o versículo 5. Mas, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor dele. Pulando mais, vamos ao 7º. De repente, sobreveio o anjo do Senhor e uma luz brilhou no cubículo. Tocando ao lado de Pedro, o anjo fê-lo erguer-se, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as correntes das mãos. Disse-lhe ainda: cinge-te e calça as sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: envolve-te no manto e segue-me. Pedro saiu e foi seguido, mas não sabia se era verdade o que estava acontecendo, pois, por meio do anjo, aparecia-lhe antes uma visão. Vamos parar por aí. Diácono, a gente vai ver, então, Pedro, mais uma vez, tomando como que se tornando protagonista do cristianismo. Sim, Ardente que surge aí, né? ele é protagonista, então surge uma grande perseguição. Aliás, Nosso Senhor, quando... Então, realmente nós percebemos aqui esse protagonismo de Pedro como o primeiro Papa da nossa igreja. Então, aquilo que Jesus disse quando instituiu Pedro como o primeiro Papa, né, ele disse que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a igreja. E graças a Deus estamos aqui há 2000 anos. Muitas perseguições, muitas tempestades, mas a igreja de Nosso Senhor continua singrando, né, esses mares até a volta de Jesus. Então aqui nós temos essa ocasião que Herodes começa a perseguir a igreja. Matou Tiago, irmão de São João Evangelista, e mandou prender Pedro, né, para apresentar depois para os judeus, agradar os judeus, crescer a popularidade dele, né, política entre os judeus. E aí o que acontece? O versículo 5 diz que a igreja orava incessantemente por Pedro. Então entra essa questão profunda da oração. Nós rezamos muito pelo sucessor de Pedro, nós rezamos pelo Papa. E devemos também rezar uns pelos outros, não é? Porque a oração move o coração de Deus. Então a igreja rezava, ele estava preso. E o que acontece? Deus enviou um anjo, provavelmente deve ser o anjo da guarda de São Pedro, né? E notem a leitura, ela diz que eram 4 equipes de guardas, né? 4
quatro turmas de 4 guardas, 16 soldados armados até os dentes, além das algemas e tudo mais, que não é nada diante de Deus, diante do anjo enviado por Deus. As algemas caíram e Pedro ficou até meio sem acreditar, e então, pela oração da igreja, por ele, o anjo é enviado e ele é liberto. E aí lá na frente, qual que é o outro versículo? Ah, tá, de 7 a 11, né, que nós não vimos ainda. De 7 até Dando-se 11. conta da situação, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, que é o evangelista São Marcos, né? E ali se encontravam muitos reunidos em oração. Batendo ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rod, outra tradução Rosa, para ver quem era. E aí vai dizer o livro dos Atos, né, que ela ficou tão embasbacada vendo Pedro que ela pensou que fosse um fantasma, alguma coisa assim, ou que ele tivesse morrido, né, que fosse o anjo, o espírito dele. Então, o Pedro teve que bater, né, continuou batendo, e aí finalmente ele foi atendido. Mas um pouquinho antes, no versículo 11, Pedro, voltando-se a si, porque ele não estava acreditando naquilo que estava acontecendo, né? Ele disse: agora sei que realmente o Senhor enviou seu anjo, livrando-me das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo. Então é importante que aqui mostra a liderança de Pedro, mostra a importância da oração, mostra que nessa caminhada nós não estamos sozinhos, que Deus envia seus anjos para nos proteger. Aliás, cada um de nós temos nosso anjo da guarda, que deve ser sempre o nosso amigo, que nós devemos nos comunicar com ele. E, além disso, além dos anjos em forma de espírito, existem os outros anjos para nos ajudar. Né? Que ele voltou lá para a casa de Marcos Evangelista, para a casa de Maria, que era mãe de João Marcos, o evangelista. Então, a missão continua. Mas é importante, né, sublinhar essas 3 coisas, né? O primado de Pedro, a importância da oração e Deus que permanece fiel, sempre junto conosco, enviando o seu anjo nesses momentos difíceis. Estamos nos encaminhando, então, já mais para o final de Pedro, conhecermos como é que Pedro deixa essa missão aqui na terra, por vontade e desejo do Senhor, que é quem toma a frente de tudo. Eu vou pedir que leiam aí no primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, já no finalzinho, é uma saudação. Por Silvano, que considero irmão fiel, vos escrevi em poucas palavras, exortando-vos e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual deveis permanecer firmes. A que está em Babilônia, eleita por vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo da caridade. A paz esteja com todos vocês que estáis em Cristo. Aqui ele vai falar de Marcos, né? Que na verdade Marcos é aquele que o acompanha e que vai estar registrando, acompanhando, é isso? Então, Pedro, o evangelista melhor para se conhecer Pedro é Marcos. Isso. Apesar que a gente fez todo um panorama, né, dos evangelhos canônicos, dos Atos, agora nós estamos na carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, ele chama Marcos de meu filho querido, né? Porque Marcos, ele foi companheiro de Pedro. E quando ele escreve, o evangelista escreve o evangelho, ele vai escrever os discursos de Pedro, o que Pedro falou. Né? Então, o melhor para se conhecer Pedro seria Marcos. Né? Mas, então, a questão também, na primeira carta de Pedro, essa carta foi escrita pelo seu secretário, né? Pelo secretário de Pedro, e aí ele coloca, a carta foi escrita, né, na Babilônia. Então, que Babilônia é essa? Essa cidade, Babilônia é representada aqui, é Roma. Tá? Existe, então, pela antiga literatura cristã, Roma ela era identificada, era chamada como Babilônia. É para dizer que a Roma era a cidade da idolatria, era uma cidade idólatra.
era uma cidade onde reinava o paganismo, a tirania. Então, ele usa esse nome de Babilônia. Então, Pedro, quando escreve essa carta, ele está em Roma. E aí a igreja sofre toda essa perseguição, desde Herodes até Nero. Né? E essa carta de 1 Pedro, ele vai dar também algumas orientações para os presbíteros, para os apóstolos, para as lideranças das outras comunidades. Né? E aí, então, ele diz aqui, ele faz uma exortação na carta de 1 Pedro, no capítulo 5, de 11 até 15. Né? Ele diz, né, ele apresenta, então, o presbítero, é apresentado como pastor e imagem de Jesus, o supremo pastor. Desculpa, a função do presbítero, ele apresenta no capítulo 5, de 1 a 4. Se você quiser até dar uma lida aí para a gente. Posso ler. Vai dizer que aos anciãos que está entre vós, exorto eu, que sou ancião como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e que vos foi de Cristo e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele, não como por coação, mas de livre vontade, como Deus o quer. Nem por torpe ganância, mas por devoção, nem como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imarcessível da glória. Então, aí, na sua tradução, está ancião. Né? Então, a gente Isso. encontra outras traduções, como aqui a pastoral, né, que esse texto ele fala sobre o presbítero. O ancião, o presbítero, é o responsável pela comunidade. Então, Pedro está aconselhando eles, né, apresenta, então, o presbítero como o pastor, a imagem de Jesus Cristo, o bom pastor, o supremo pastor. Então, a igreja deve ser, a comunidade deve ser, né, o padre, o bispo, o papa, ele exerce esse pastoreio, é apresentado como a imagem de Jesus Cristo, né, como Jesus, o bom pastor. E aí, na primeira carta de Pedro, também, no capítulo 5, do 5 até o 11, Pedro, ele insiste também que é necessário resistir ao mal, ao diabo. Esta procura de todos os modos provocar o desânimo na fé, o mal. Que vai citar Então tem que aqui. servir, a comunidade tem que resistir ao mal. Esse trechinho, É muito bonito esse trecho. trecho. Por isso que eu quero ressaltar, Ieda, vai dizer assim: eis que o vosso adversário, o diabo, aqui ele não fala em Satanás, ele fala em diabo, que é realmente o inimigo, aquele que detém as ordens infernais, Aquele que divide. aquele que é. O diabo vos rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Então, já pensou? É forte, né? Muito forte. Muito forte. E aí ele estimula a perseverança e a fé. E ele aconselha, né? Aí mesmo na carta 1 a Pedro, um pouquinho antes, aí vê se você encontra, ele fala assim: colocai-vos, né, sob a proteção de Deus. Acho muito bonita esse versículo. Abaixe-se, no versículo 6, no capítulo 5. Olha só. Abaixe-se diante da poderosa mão de Deus, a fim de que no momento certo ele os levante. Né? É muito importante que a gente tenha essa ameaça, nós somos cercados pelo mal. Né? Mas se a gente está sob a proteção do Altíssimo, né, no momento certo Deus age na nossa vida e muda a situação. Exatamente. E muda, a gente tem que confiar e perseverar na fé. É isso que ele está estimulando a comunidade, que está passando por perseguição. Então, a gente está vendo aí que a comunidade cristã está sendo perseguida. Né? E essa perseguição vai dar continuidade com o imperador Nero, que vai mandar matar Pedro. Né? Tá. E a gente vai ver, martírio. a gente vai ver aqui, diácono, que antes a tranquilidade, a confiança, a paz de cada apóstolo, de cada discípulo do Senhor residia na própria presença de Jesus dentre eles. E agora Jesus está ensinando uma nova forma de conduzir a vida. Vocês agora têm a unção do Espírito Santo e eu estarei convosco todos os dias de vossa vida, mas não mais presente.
Então, essa é uma nova didática, uma nova mentalidade, uma nova situação para que todos eles aprendam a confiar no Senhor, mesmo que Ele não esteja fisicamente mais com eles, né? Justamente com o advento de Pentecostes, nós entramos no tempo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus é a alma da igreja, é o Espírito Santo que conduz a igreja, né? E todo o livro dos Atos dos Apóstolos, também as cartas, né? Mas especialmente Atos dos Apóstolos, vai ser considerado assim o Evangelho do Espírito Santo, porque tudo os apóstolos eles faziam, inclusive quando houve o Concílio de Jerusalém, aquela reunião de Jerusalém, foi escrita assim a primeira carta apostólica, né, podemos dizer assim, no qual eles diziam que os gentios não precisavam seguir as tradições judaicas, como a circuncisão e os outros ritos que os judeus usavam, né? Mas se abster das carnes sacrificadas aos ídolos, também de se lembrar dos pobres, né? Evitar as uniões ilícitas e não esquecer dos pobres. Essas 3 recomendações eram feitas para os gentios. Bem no começo do programa, Ieda falou das fontes. Então, nós vimos aqui várias fontes canônicas, que são os evangelhos e as cartas. Eu queria fazer uma breve citação da carta aos Gálatas e, na sequência, fazer uma citação também assim da tradição, né? A tradição, o que é a tradição? É o depósito da fé que nos chega através dos padres da igreja, através da liturgia, através dos credos. Então, são coisas que não estão escritas na Sagrada Escritura, que não estão na Bíblia, mas que são fontes do depósito da nossa fé. Algumas coisas dos evangelhos apócrifos também entram assim para a nossa tradição. Então, eu queria citar aqui São Paulo. São Paulo ele se refere a Pedro na carta aos Gálatas. Então, ele chama Pedro de Cefas, que significa pedra em hebraico, né? Então, como ele é judeu, ele gosta de chamar São Pedro de Cefas. Então, ele diz que a primeira vez que ele esteve lá, ele só viu Tiago, São Pedro não estava por lá, Cefas não estava. Depois, ele cita a questão da circuncisão, que motivou o Concílio de Jerusalém. Ele faz uma descrição dele sobre o Concílio de Jerusalém, e ele diz, né, na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 8 seguinte: pois aquele que operava em Pedro para a missão dos circuncisos, que são os judeus, operou também em favor de mim, dos gentios. Então, Pedro fica como grande responsável pelos judeus, que são os circuncisos. E São Paulo ele se torna, então, apóstolo dos gentios, ou podemos dizer 13º apóstolo, porque ele vem depois, não é? E conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas e João, os 3, né? Eles reconhecem São Paulo como apóstolo, né? Os notáveis, tidos como colunas, estenderam-nos a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e eles aos da circuncisão, que são os judeus. Muito bem, mas a gente vê assim que o caráter de Pedro, ele ainda continuava o processo de conversão, porque ele diz que Cefas, quando veio a Antioquia, o enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura, né? Resumindo, São Paulo ele teve a ousadia de chamar a atenção de São Pedro. Por quê? São Pedro era judeu, e quando chegou em Antioquia, que era dos gentios, ele se esquivou um pouco dos gregos, ficando ali na rodinha dos judeus. Então, São Paulo censurou Pedro, ele seguiu aquilo que Jesus disse, fez a correção fraterna. São Paulo teve essa coragem, né, de corrigir São Pedro sobre
essa atitude que ele chama de hipocrisia. Por fim, né, para a gente completar assim, a nossa reflexão sobre Pedro, então a gente lembra que Pedro ele foi bispo de Antioquia, foi lá que aconteceu esse entrevero com São Paulo, mas ele foi por um tempo ali bispo de Antioquia, e depois São Pedro e São Paulo tiveram o mesmo destino, foram para Roma e foram lá martirizados, entregando a vida por amor a Jesus Cristo, por amor ao Evangelho, né? Tem uma tradição bonita que até foi passada no filme, esqueci aquele nome, é o nome do filme mesmo, Quo Vadis. Isso. Né? E o que significa Quo Vadis Onde em vais? latim? Diz que durante a perseguição de Nero, São Pedro, junto com alguns da comunidade de Roma, estavam fugindo do incêndio, fugindo da perseguição. Né? A comunidade achou, não, como o senhor é importante para nós, ficamos alguns aqui, mas o senhor foge, porque o senhor tem que continuar a missão. E, de fato, ele saiu junto com o pessoal da comunidade, e na hora que ele estava fugindo de Roma, quem que ele encontra no caminho? Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele pergunta para Jesus, mas aonde que o senhor vai? Quo vadis significa isso. Quo vadis, Domine? Aonde vai, Senhor? E Jesus olha bem nos olhos dele e diz, eu vou para Roma, ser crucificado de novo. E aí pensa, né? Passa todo o filminho na cabeça de Pedro, a negação, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então Pedro, ele resolve voltar, né, para Roma, e lá ele entrega a vida. Né? Diz a tradição que ele foi crucificado, mas que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado igual nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele pediu para que fosse crucificado, né, de cabeça para baixo. Então é assim, essa breve história, né, que nós apresentamos do grande apóstolo da igreja, nosso primeiro Papa, São Pedro, que juntamente com São Paulo, que foi apresentado lá nos programas anteriores, forma assim, as duas grandes colunas da igreja. Pedro evangelizando os judeus e evangelizando Roma, né, como primeiro bispo de Roma, e São Paulo, que evangelizou todo aquele mar Mediterrâneo, incluindo a Espanha, e depois tem o mesmo destino de Pedro, e ambos exercem o martírio, um pela espada, Paulo decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Amém. Amém. Eu queria só colocar dois pontos que eu acho assim importante, né? Igual o diácono José Carlos falou. Paulo era considerado o apóstolo das nações, João o apóstolo do amor. Pedro, ele é considerado o apóstolo da esperança. Na segunda carta a Pedro, que é atribuída a Pedro, ele vai falar sobre perseverar na esperança. Quer dizer, ao mesmo tempo que anuncia uma catástrofe final, a situação está difícil, os cristãos estão sendo perseguidos pelo mundo inteiro, ensina a paciência e a perseverança na fé. Né? Então, essa carta, segunda Pedro, é o último escrito do Antigo Testamento. Ela foi escrita no ano de 110, né, na era cristã. E outra questão importante que a gente deve falar, a questão de Roma, a cátedra de Roma e a cátedra de Pedro, né, que é a cátedra de Roma, que hoje é a Santa Sé. Olha só que bonito. Deus não transformou só Pedro, mas também transformou Roma, que hoje é considerada a Babilônia, né, da época, transforma então a Roma na Santa Sé, que atualmente é chamada Santa Sé. Então, a cátedra de Roma é a cátedra de Pedro, a igreja principal de onde se origina a unidade sacerdotal. Não só sacerdotal, mas de todo o povo cristão. Católico, apostólico, romano. Ok. Gente, infelizmente, talvez a gente pudesse até ter outros programas ainda falando sobre Pedro, mas vamos ficar por aqui, na nossa pequenez
não nos cabe mais falar sobre Pedro, porque Pedro é muito maior do que nós pudéssemos tentar perceber. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco. Pedimos que pela unção do Espírito Santo mantenham-se firmes na fé, porque o inimigo nos rodeia, rugindo como um leão, tentando destruir tudo aquilo que o Senhor construiu. Fiquem com Deus, agradeço aos meus mestres e professores que nos conduziram nesse estudo e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.